Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Bom dia, meus amados alunos do 8º ano da Escola Promove, o melhor 8º ano da galáxia. Como estão, meus amados? Vamos hoje aqui a mais uma aula de história, né? Mais uma aula de história do 8º ano da Escola Promove, 8º A e 8º B, as turmas mais elegantes da galáxia. Muito bem, meus amados, a gente vem tratando, vamos recapitular um pouco. Nas aulas anteriores a gente tratou da independência do Brasil e na aula anterior, na mais recente, tratou da Constituição de 1824, Constituição outorgada pelo Dom Pedro I, né? E que tem como um dos pontos principais a divisão dos poderes em 4, né? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Não é isso? Lembram bem? Pois é. Para se fazer essa Constituição, antes Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte da qual o resultado não o agradou, e aí ele dissolveu a Assembleia Constituinte e aí outorgou uma nova Constituição, mais ao gosto do Dom Pedro I, certo? Pois é. Então, essa dissolução da Assembleia Constituinte não vai agradar a todo mundo, né? E é disso que a gente vai tratar hoje. Primeiro, a gente vai falar da Confederação do Equador, que foi uma resposta, uma revolta que houve em Pernambuco, né? E que foi uma consequência da dissolução dessa Assembleia Constituinte por Dom Pedro lá atrás, né? Pois é. Na verdade é o seguinte, a Confederação do Equador, ela vem logo depois da dissolução da Assembleia Constituinte e depois também da outorga, né, da Constituição, na instituição da Constituição de 1824, certo? Pois é, a província de Pernambuco, meus amados, província de Pernambuco, na época, tinha, evidentemente, com quase todas as províncias daquela época até hoje, né, dos estados também, tem grupos políticos antagônicos, né? Isso aí existe em toda a história do Brasil, aí, provavelmente no mundo inteiro, sempre vão existir grupos que são antagônicos uns aos outros, e graças a Deus que existam, porque é necessário, né, que sempre na política existam grupos opostos, com pensamentos diferentes, porque senão seria uma coisa muito ruim para a democracia ou para qualquer país saudável ter uma única forma de pensar, né? Para qualquer relação, seja política, social, pessoal, né? A gente viver de uma única forma de pensar não é uma coisa muito boa. Por isso, dê graças a Deus que existam pessoas que pensam diferente de você, porque muitas vezes a pessoa que pensa diferente de você pode te ensinar alguma coisa. E muitas vezes pode, inclusive, mostrar a você que o seu pensamento está errado. Quando eu falo você, somos todos nós, né? Muitas vezes a gente encontra naquele outro que pensa diferente a verdade, né? Então, às vezes, alguém pensa diferente de você e você fala assim, poxa, essa pessoa pensa diferente de mim e tal coisa e tal. Mas é bom ouvir o outro, porque muitas vezes, isso não só em política, mas na nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes o outro vê coisas que a gente não consegue ver, está percebendo verdades que a gente não consegue perceber. Por isso é importante respeitar a posição
política, social, cultural de todos, né? E não querer que todo mundo pense exatamente como nós pensamos, que aí a gente vai ficar sendo autoritário. Eu quero que todo mundo pense igual a mim, né? Autoritarismo isso, certo? Então é bom respeitar que as pessoas tenham pensamentos políticos, culturais, sociais. A gente só não pode tolerar o mau caratismo, a desonestidade e o mal. O mal com L, né? O mal, certo? Então a gente não pode respeitar isso não se tolera. Mas aceitar que as pessoas pensem diferente da gente, isso faz parte do jogo, da vida, não só do ponto de vista político, econômico, social, cultural, né? E pessoal também, não é isso? Muito bem. Então, meus amados, voltando um pouco para Pernambuco daquela época, em Pernambuco, existiam dois grupos políticos antagônicos, né? Os centralistas, que evidentemente queriam centralizar o poder nas mãos do imperador. O nome centralista, centralizar o poder nas mãos do imperador, né? E os federalistas, o nome federalista remete à República Federalista, né? Que coloca a autonomia nas províncias, autonomia política e autonomia econômica nas províncias, certo? Então esse grupo federalista era um grupo que fazia oposição ao grupo centralista, e o grupo centralista, evidentemente, naturalmente, praticamente, fazia oposição ao grupo federalista. Então era assim que funcionava a política em Pernambuco naquela época. Grupo centralista e grupo federalista. De um lado o centralista, de outro o federalista. O centralista queria centralizar o poder nas mãos do imperador. O federalista queria dividir o poder, ou seja, dar autonomia e poder para as províncias, né? Dessa disputa ocorre uma eleição, meus amados idolatrados, salve, salve, para o governo da província de Pernambuco. Evidentemente, né, que alguém vai sair ganhando. Dessa vez, quem saiu ganhando foi o grupo federalista, elegendo um homem chamado Manuel de Carvalho Paes de Andrade, certo? Ele é eleito governador da província de Pernambuco. Só que, meus amados, logo após a eleição do Manuel de Carvalho Paes Andrade, né, ele é destituído do cargo a mando do imperador Dom Pedro I. Menino, quando houve a destituição do Manuel de Carvalho Paes de Andrade, do governo provincial de Pernambuco, foi destituído o governo provincial. Aí o grupo federalista não aceitou assim tranquilamente essa destituição, e aí partiu para o ataque. Organizaram-se um grupo, né? E aí partiu para o ataque, e aí, meus amados, criou-se uma revolta, certo? E essa revolta, meus amados, resultou na chamada Confederação do Equador, porque essa revolta trouxe junto de Pernambuco as províncias de Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, certo? Pois é, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte aderiram à Confederação do Equador e proclamaram-se independentes do Império Brasileiro, né? Proclamaram-se independentes e se chamaram Confederação do Equador. Então, vamos recapitular: Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, uma terra que tem uma rapadura maravilhosa, certo? Proclamaram-se independentes do Brasil sob o nome de Confederação do Equador. E aí convocaram uma Assembleia Constituinte. O que é que significa isso? Lembra que Dom Pedro lá atrás convocou uma Assembleia Constituinte? Significa o seguinte: olha, nós somos um país independente. Vamos, inclusive, fazer a nossa própria Constituição. É isso que significa quando se convoca uma Assembleia Constituinte para um lugar. Muito bem. Menino. E aí, naquela época, a Confederação do Equador estava independente do Brasil. Isso em julho de 1824. Né? O que vai acontecer, meus amados,
é que, evidentemente, vai ter uma reação do imperador e uma reação, inclusive, do grupo centralista local, tanto de Pernambuco, da Paraíba, quanto do Ceará, que é uma região que tem umas redes maravilhosas, umas praias maravilhosas, e o Rio Grande do Norte também, que é uma região que tem uma rapadura e um forró de primeira qualidade. Menino, vai ter uma reação de parte do grupo centralista dessas regiões, né, dos apoiadores do imperador, né, lógico, né, eles vão reagir, e isso vai se transformar num grande problema para o imperador. Meus amados, os centralistas dessas regiões organizam também um exército, e o imperador também manda tropas para fortalecer o exército local para vencer os revoltosos ou os confederados, né, já que eles criaram uma confederação, né, a Confederação do Equador. E aí, meus amados, o que vai acontecer é o seguinte: há uma série de batalhas e os federalistas, os confederados, aqueles que fizeram a revolta, se separaram do Brasil, né, eles são vencidos pelas tropas leais ao imperador Dom Pedro I. Né? Com isso em novembro de 1824. Olha, a revolta inicia-se no mês de julho, aí vai julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro de 1824, a Confederação do Equador é desfeita porque os revoltosos são vencidos pelas tropas imperiais, aliadas às tropas centralistas das regiões, né? Então, meus amados, são presos os principais líderes dos movimentos, né? E muitos são condenados à morte, né? Entre eles, um frei da igreja, não, chamado Frei Caneca, né? Tinha barba, mas era careca. Frei Caneca, brincadeira que ele não tinha barba e nem era careca, ele tinha cabelo e não tinha barba, né? Mas o Frei Caneca, ele é executado pela justiça do Império devido ao fato de ter se insurgido contra o Império, né? Então, essa foi a história da Confederação do Equador, certo? Nesse mesmo período, meus amados, o governo imperial, o Brasil imperial, vai se envolver também em outro conflito, mas dessa vez um conflito externo. É a chamada Guerra da Cisplatina. Meus amados, aquilo que, na verdade, a Cisplatina, meus amados, era uma região que foi disputada por muito tempo entre Espanha e Portugal. Onde fica essa região da Cisplatina? A Cisplatina fica lá embaixo do mapa, né, pertinho do Rio Grande do Sul, certo? Onde hoje é o Uruguai. Pra vocês terem ideia, meus amados, o Uruguai já pertenceu ao Brasil, foi chamado de província de Cisplatina. O que acontece é o seguinte: havia uma disputa inicial entre Espanha e Portugal, antes da independência do Brasil, né, evidentemente, em torno da região da Cisplatina, da região da Cisplatina, né, que hoje é o Uruguai. E aí, meus amados, havia essa situação, essa briga entre eles, né? Desde 1680, olha que tem muito tempo, né? E aí, meus amados, depois de um tempo de disputa, os espanhóis garantiram a região da província de Cisplatina para si. E aí ficaram. Só que durante o reinado de Dom João VI, né, aquele que fundou o Banco do Brasil e tal, coisa e tal, que veio para aqui para o Brasil, o pai de Dom Pedro I, né, em 1821, o Dom João VI, o território da Cisplatina foi invadido e anexado ao Brasil, em 1821. Certo? Então, foi invadido por Dom João VI, pelas tropas imperiais, e anexado ao Brasil. Menino, a grande parte das pessoas que estavam na província Cisplatina, os nativos do local, não aceitaram passivamente a invasão do Império, do rei português, do Império Português, na província de Cisplatina, né? E aí eles montaram um movimento para resistir a essa invasão, para fazer oposição aos invasores, certo? E aí, meus amados, criou-se um grande grupo daquela região
que se chamava Províncias Unidas do Rio da Prata, que envolvia várias regiões, inclusive a região da Cisplatina. E esse grupo tinha um grande interesse em expulsar as tropas portuguesas, que depois viraram brasileiras, evidentemente, com a independência, né? Eles foram tomados em 1821, 1822 foi a independência, a partir de 22 já não são mais portugueses, é o governo português, é o governo brasileiro que está tomando conta da Cisplatina. Então, havia um movimento muito forte de tentar expulsar os inimigos, os invasores, que eram, no caso, brasileiros, né? Que estavam lá na província Cisplatina. Meus filhos, houve um conflito armado que durou 3 anos. 3 anos. Na luta de independência da Cisplatina. Certo? Por fim, depois de 3 anos, com mediação da Inglaterra, a Inglaterra servindo como mediadora, né? A Cisplatina torna-se independente em 1828, com o nome da República Oriental do Uruguai. Para quem não conhece, a República Oriental do Uruguai é a terra de um dos maiores jogadores de futebol que está atuando no Brasil hoje, que é a Arrascaeta, que atua num dos melhores times do mundo, que é o Flamengo. Viu, Leonardo? Você que é palmeirense, né? Mas os demais são flamenguistas, sabe disso, né, não, Daniel? Então, meus amados, a República Oriental do Uruguai pertenceu ao Brasil por um tempo, né, como província de Cisplatina, mas devido à resistência dos moradores da região da Cisplatina, uma luta contra o Brasil, em 1828 é declarada a independência, né, da província de Cisplatina, e aí eles mudam o nome para a República Oriental do Uruguai. Essa guerra, meus amados, vai custar muito para Dom Pedro e para o Brasil. Primeiro porque toda guerra envolve custos, gastos em armas, em alimentos, porque todo soldado vai lutar, ele precisa de comer, encher a barriguinha para ter força para lutar, né? Na locomoção das tropas de uma região para outra, então em roupas, enfim, é uma série de coisas que é um gasto muito grande. E aí, meus amados idolatrados, salve, salve, como vocês sabem, nenhum governo tem dinheiro. O dinheiro do governo é o dinheiro dos impostos pagos pelo povo, por nós, certo? Quando o governo dá alguma coisa para o povo, está devolvendo ao povo, ou fazendo uso do dinheiro que o povo dá ao governo. Pois é exatamente isso. Como a guerra era cara, foi necessário o aumento dos impostos no Brasil. Além de recrutamentos de soldados, de pessoas para lutar na guerra, além disso, o governo imperial brasileiro teve que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra, né? E aí, meus amados, foi um fracasso terrível. Muita gente morreu, a situação econômica do Brasil ficou difícil e a reputação de Dom Pedro, a popularidade de Dom Pedro caiu bastante devido a essa guerra que o Brasil entrou, né? Pois é, meus amados, então a província de Cisplatina torna-se independente, né? E o custo para o Brasil foi muito alto. Eu vou pedir para os meus amados, agora, estamos encerrando a nossa aula, para abrir o módulo na página 160 e fazer a atividade. E darei um tchau para vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Vamos lá? Tchau!